Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, em Brasília. São tempos aí de mudança de guarda, fase de transição. O presidente eleito Jair Bolsonaro está aqui em Brasília, conversando com vários setores, representantes dos tribunais superiores, representantes das armas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e conversou também hoje com o presidente Michel Temer, discutiu a possibilidade de votação de reformas, inclusive da Previdência, ainda neste ano, e também com o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Bolsonaro está fazendo o dever de casa, conversando com todos antes de assumir no dia 1º. Essa fase de transição é muito importante. E aqui nos estúdios da Rede Vida, a deputada eleita pelo Distrito Federal, Bia Kicis. Ela disputou a primeira eleição e ganhou. É uma novidade e faz parte aí dessa guinada no processo político brasileiro. Deputado, onde estavam guardados, onde estavam escondidos tantos conservadores que a gente viu agora desabrochando nessa eleição? Olha, eu digo que os conservadores normalmente estão ocupados em estudar, trabalhar, formar família, criar os filhos e não se ocupar da política. Eu cresci ouvindo aquela frase, né? Política é para corrupto, política é para bandido, não se mete com política, e realmente eu nunca havia me interessado seriamente por política. Depois eu fui ouvindo outros conselhos, né, que eu achei que já estava na hora de seguir, como, por exemplo, se você não gosta de política, será governada por aqueles que gostam. E fala sério, né? Sempre isso aqui. No Brasil, a gente pode dizer que nas últimas décadas... Às vezes nem gostam, mas fazem, mesmo sem gostar. Nas últimas décadas, as pessoas que gostaram da política não gostavam muito do povo brasileiro, né? Então, o povo sempre foi muito relegado a um papel sem importância, não era ouvido para nada. Só era lembrado na hora das eleições, né? Daquelas pessoas falam, o candidato aparece aqui, depois só volta 4 anos depois. Copa do Mundo. Então, estava na hora de mudar essa realidade. E as pessoas foram acordando, especialmente graças a um homem, Zé Maria, chamado Olavo de Carvalho. Esse homem, esse filósofo, ele despertou uma nação. Eu mesma fui vendo palestras do professor Olavo, lendo os livros dele, que eu comecei a enxergar coisas que eu não imaginava. E eu conheço hoje uma infinidade de brasileiros que dizem exatamente a mesma coisa. Olavo me despertou, Olavo tem razão. Então, os brasileiros estavam adormecidos na ignorância e adormecidos por baixo desse manto da indiferença à política. Uma das coisas que chama muita atenção nessa campanha foi o discurso também da segurança pública. O país sofrendo, né? A gente vê as pessoas com medo de sair na rua e Jair Bolsonaro veio com uma proposta de investir muito nessa área, inclusive com o excludente de ilicitude, que é uma coisa que ele fala desde o início, aquela coisa do soldado numa GLO, numa operação, não ser obrigado a passar por um processo ou ser levado à justiça por ter atirado num bandido, num traficante que está ali naquela troca de tiros, como invariavelmente acontece nessas operações. A senhora concorda com o excludente? A senhora acha que é possível aprovar isso logo na Câmara? Olha, a primeira coisa, Denise, que eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar, como você falou, para a questão da segurança pública do Brasil, que, na realidade, para a gente dar o nome certo, é a questão da insegurança pública do Brasil. 64 mil mortos por ano, isso não acontece nem em país em guerra civil. Então, o Bolsonaro foi o político que mostrou sensibilidade para esse tema, que é o tema que aflige as pessoas normais. Você não precisa se importar com a política para sentir medo de sair de casa, não é para sentir medo de que um filho que saiu para estudar ou para trabalhar não volte para casa em segurança, para estar exposto a bala perdida, sequestro relâmpago, a latrocínio. Eu mesma tenho filhos que já passaram por assalto à mão armada, arma na cabeça. Nenhuma mãe quer isso para o seu filho. E nas nossas casas, a gente ficando cada vez mais trancafiado, colocando grade, colocando câmera, não dá. Então, esse tema ele é fundamental e, com certeza,
Essa pauta ajudou a eleger Jair Bolsonaro, porque os demais candidatos, eles mostraram uma insensibilidade ao tema absurda. Sempre aquele discurso dos direitos humanos, passar a mão na cabeça de bandido, política do desencarceramento, né? O povo não quer isso, não. O povo quer segurança. Bom, com relação aí às medidas, né, que o Bolsonaro anunciou, como essa da excludente de redução da maioridade penal, é outro tema em pauta redução da também. maioridade penal. Eu creio o seguinte, que o Brasil já com atraso precisa fazer essa redução da maioridade penal, com atraso. E eu considero... Em todas as circunstâncias? Eu acho que em todas, sim. Porque se o jovem de 16 anos pode votar e escolher o representante, o deputado, o senador, o governador e até o presidente do Brasil, como é que ele pode ser considerado incapaz de responder pelos seus atos? Mas ontem o ministro Sérgio Moro, o futuro ministro Sérgio Moro, ele disse que ele considera que é preciso reduzir a maioridade, mas para alguns casos. Sim, a igreja é contra, né? A gente sabe a posição da igreja já a respeito desse tema. Como é que vai se trabalhar isso? É possível chegar ao meio termo ou vai-se para a radicalização mesmo? Eu não acho que seja radicalização, Denise. Eu sou uma pessoa muito ponderada, não sou uma pessoa que quer ganhar as coisas pelo grito, nada disso, mas assim, sempre com análise da situação, olhando com um olhar para a realidade. E hoje a gente sabe que, infelizmente, os maiores de idade, eles usam até os menores para cometerem crimes e ficarem impunes. E com 16 anos, o jovem ele já é perfeitamente capaz, no mundo de hoje, com o acesso à informação, ele já é totalmente capaz de entender os seus atos, de ter a compreensão do que ele está fazendo, do que está fazendo errado. Se eu fosse radical, se eu fosse uma pessoa radical, olhando para o que eu vejo, eu diria assim, tem que 14 anos, 12 anos, mas eu não sou. E eu acho que a sociedade brasileira também não espera isso, tá? Mas eu acho que se a gente reduz de 16 para 18, a gente já vai mostrar que quer dar um tratamento mais sério à questão da impunidade. Mas o ECA, deputada, já produz efeitos, já permite que o juiz decrete a prisão, mesmo que por 2 anos, mas imediatamente. Assim, um processo é muito mais rápido, né? O processo pode ser mais rápido, mas ele é muito ineficiente, porque o menor ele fica afastado da rua por um tempo, depois ele volta a cometer crimes, e a gente tem que ver que existem criminosos e criminosos. Tem aqueles criminosos que são menos violentos, tem outros que usam realmente e abusam da violência. Quantas vezes a gente vê, eu acompanho aqui muito a polícia militar, um jovem ou até um maior de idade é levado a uma audiência de custódia e ele é imediatamente exposto em liberdade, só que ele já foi levado outras 17, 18 vezes, ou já foi detido 57 vezes e está na rua cometendo crime, assombrando a população de bem. É essa população que tem que receber a proteção do Estado. Aquelas pessoas que são violentas e criminosas... diferente esse tipo de menor ou esse tipo de criminoso? Esse tipo de criminoso está se comportando de maneira diferente do maior? Sim, ou ele está pegando num fuzil e está matando pessoas de forma cruel? Ele está comportando diferente na medida em que ele vai 8 vezes para uma audiência de custódia, né? Qual é a diferença? É que ele foi 8 vezes. O que foi uma vez deve ser tratado de ele vai uma primeira vez. Se ele não oferecer um risco, se não for um crime muito violento, que se for crime violento, ele tem que ser afastado da sociedade imediatamente. Isso. Não importa a idade. Vamos pensar na idade. O ECA permite Vamos isso. pensar na idade das vítimas um pouquinho? Vamos pensar na idade das vítimas. Crianças que são abusadas, crianças que são violentadas, que são estupradas, são mortas. Eu prefiro pensar na vítima como alguém que merece a proteção do Estado do que pensar no criminoso. O criminoso eu quero fora da rua. E aí, se ele puder ser ressocializado, excelente. Mas isso é a segunda função do encarceramento. É a segunda. A primeira é proteger quem está na rua, é proteger o cidadão de bem.
Olha, vou te falar, Zé Maria, é por isso que o Bolsonaro foi eleito, é por isso que eu e tantos outros parlamentares fomos eleitos, porque a população de bem não aguenta mais essa conversinha de proteção de bandido, seja ele maior, seja ele menor. Agora, eu acho que é isso mesmo. é verdade, né? Difícil. E é um tema muito difícil, assim como o do porte de armas. Como é que vai ser, qual é a sua posição a respeito? Porque existe aí essa tentativa, inclusive, vai se fazer esse ano, é mais difícil conseguir aprovar, porque 47%... A gente não quer nem que submeta esse ano, mas parece que já foi retirado, não vai mais entrar o Estatuto do Desarmamento Isso. só no ano que vem? Só no Por ano que que vem. essa mudança? Porque foi até o Jair Bolsonaro mesmo que pediu ao relator, ao Peninha, que esse assunto não fosse levado agora, porque fizeram uma colcha de retalhos com o projeto original, o PL 2733, né? Agora está me fugindo o nome do PL do desarmamento. É tanto projeto de lei que eu confesso que agora eu esqueci. A realidade é porque o Peninha ele acha que tem que aprofundar. O projeto original fala na possibilidade de posse de arma, né? Que atender principalmente as residências, né? Que os moradores têm uma casa, não porte. E aí vira uma possibilidade de ampliar, inclusive para porte. Poder ter uma arma em casa, né? Que não... São duas situações, né? Então, porque o principal é a gente garantir a segurança física, a segurança jurídica da pessoa que tem uma propriedade. Imagina, uma pessoa que mora numa fazenda, um local afastado, e ela tem a sua terra invadida, e por pessoas violentas, que chegam armadas, que, inclusive, amarram pessoas idosas, maltratam, abusam, matam os animais. A gente vê cenas terríveis que acontecem. E hoje a verdade é que o proprietário rural, às vezes uma senhora que está sozinha na sua casa à noite, ela fica totalmente à mercê desses marginais. Tem que cuidar disso e isso é urgente. Mas o que muda se tiver uma arma em casa? A pessoa como o que muda? A Sim. pessoa se defende. Uma senhora que está sozinha em casa... Ela pode saber atirar, por que não? Ela pode saber atirar, porque para a pessoa ter uma arma em casa, ela vai aprender a atirar. Então, se eu estiver sozinha numa casa armada, eu me sinto muito mais segura. Não é uma função do Estado, a segurança? O Estado, ele não pode... Não, primeiro, a autodefesa é um direito natural, inerente. Nenhum Estado pode tirar de um ser humano o direito natural de se defender, de lutar pela própria vida. Esse é o primeiro direito que a gente tem, o direito à vida e o direito à defesa. Eu digo mais, isso aqui é uma televisão cristã, católica, e nós sabemos que a vida ela é um dom e nós temos não só o direito, mas a obrigação de proteger a vida. Ela não nos pertence. Mesmo nós temos a arma? obrigação de proteger. Claro, se alguém está me ameaçando com uma arma, é meu dever legítimo defender a minha vida, afastando aquela pessoa que está ameaçando o meu bem mais precioso, o meu, dos meus familiares, dos meus filhos. Então, muda tudo. É um direito meu inalienável, o da defesa da vida. Agora, deputada, muita gente que faz críticas a essa proposta das armas, diz que, mas aí depois vai chegar numa briga de trânsito, a pessoa, em vez de discutir, vai sacar uma arma. Já há quem diga que depois da eleição de Bolsonaro, ali entre o primeiro e o segundo turno, especialmente, alguns homossexuais começaram a ter problemas nas ruas, começaram a ser agredidos. Isso não pode aí descambar, essa questão da arma, para um tiroteio aí, acabar as pessoas inocentes sofrerem a partir dessa questão da arma? Nós três aqui vivemos antes do Estatuto de Desarmamento. Havia bang-bang na rua? Não, mas eram outros tempos. Sim, não havia bang-bang reduziu muito na rua. essa morte eventual, né, de que a pessoa só pratica um crime quando está armada. Não é verdade. Se você pegar os dados não mostram isso, pelo contrário. 64 mil mortos
nós temos apenas por morte violenta. Eu não estou contando aqui as mortes de acidentes de trânsito. Então, vamos retirar os carros, porque eles também são armas e matam. Vamos tirar também as furadeiras, porque alguém pode furar a testa de alguém com uma furadeira. Vamos acabar com as armas brancas. Isso não funciona. Ninguém sai por aí matando, atirando nas pessoas porque teve uma briga de trânsito. Você pode ter uma pessoa ou outra que faça isso, mas eu te digo uma coisa. Essa pessoa geralmente é um marginal que não depende de estatuto para andar armado. Normalmente essa arma sequer é registrada, basta ver que os tiroteios, as mortes por bala perdida no Rio de Janeiro, no Ceará, em outros locais, geralmente elas são causadas por marginais que não compraram suas armas em lojas oficiais e têm registro dela. Muito pelo contrário. Ok, nós vamos agora para mais um intervalo. Nesse período aí de transição de governo, você vai aqui na Rede Vida conhecendo os novos parlamentares. Nós voltamos em 2 minutos para o último bloco com a deputada eleita Bia Kicis, do BRP do Distrito Federal. Não sai daí.